dos números que estão acima do 12º, de seu poder e de suas virtudes. Os números acima de 12 também são famosos por vários e diferentes efeitos a serem descobertos e extraídos das virtudes de sua origem e suas partes, na medida em que são compostos de um conjunto diferente dos números simples, ou na medida em que são produtos de sua multiplicação. Além disso, às vezes as coisas que eles significam derivam da diminuição ou aumento de outro número precedente, principalmente mais perfeito, ou contêm em si os sacramentos de alguns mistérios. Desta forma, o terceiro, que está acima de 10, aponta para o mistério da aparição de Cristo às nações, pois no 13º dia, após seu nascimento, apareceu a estrela milagrosa que guiava os magos. O 14º número representa a figura de Cristo, que foi imolado por nós na 14ª lua do primeiro mês. E no mesmo dia, os filhos de Israel receberam a ordem de celebrar a fase para a glória do Senhor, ou seja, o reconhecimento pela passagem do Mar Vermelho. Mateus observou tão cuidadosamente esse número na enumeração das gerações de Cristo que, não incluí-los no número 14 anterior, ele omitiu alguns. O 15º número é o símbolo das ascensões espirituais. É por isso que o Cântico dos Graus foi adaptado a ele em 15 salmos. E além desse número, refere-se aos 15 anos de prolongamento do reino de Ezequias, e o 15º dia do 7º mês foi em veneração e santificado. O número 16, composto de um quadrado perfeito e envolvendo o 10º, é chamado pelos pitagóricos de número feliz. Também inclui o número dos profetas do Antigo Testamento e o número dos apóstolos e evangelistas do Novo. Os teólogos dizem que os números 18 e 20 são infelizes, pois o povo de Israel esteve 18 anos em cativeiro sob Eglon, rei de Moabe. Jacó entrou em cativeiro aos 20 anos, e José foi vendido com a mesma idade. Finalmente, entre os animais com vários pés, não há nenhum que tenha mais de 20. O número de 22 indica um grande fundo de sabedoria, pois também existem 22 letras hebraicas e o Antigo Testamento contém tantos livros. O número 28 nos indica o favorecimento da Lua, pois seu movimento, diferente do das demais estrelas, é o único que ocorre em 28 dias, momento em que volta ao mesmo ponto do zodíaco, de onde começou. É por isso que contamos, nas questões celestes, as 28 casas da Lua, que têm uma virtude e influência muito singulares. O número 30 é notável por vários mistérios. Nosso Senhor Jesus Cristo foi avaliado em 30 denários. Aos 30 anos, foi batizado, começou a fazer milagres e a ensinar o reino de Deus. Até João Batista tinha 30 anos quando começou a pregar no deserto e a preparar os caminhos do Senhor. E da mesma forma Ezequiel começou a profetizar na mesma era. Faraó deu o governo do Egito a José, libertado da prisão aos 30 anos. Os médicos hebreus atribuem sabedoria ao número 32, desde que Abraão colocou em ordem muitos outros caminhos de sabedoria, mas os pitagóricos o chamam de número da justiça, porque pode ser dividido igualmente até a unidade. Os antigos prestavam muita atenção ao número 40, do qual celebravam a festa chamada Tessacostom, isto é, de 40 dias. Afirma-se que atua no parto. Em 40 dias, a semente é colocada e transformada no ventre, até que se forme um corpo orgânico perfeito,
pronto para receber a alma racional por todas as medidas e proporções de suas partes necessárias e concomitantes às funções da vida. As mulheres estão mais doentes durante o mesmo tempo após o parto, até que as partes da mulher que sofreram durante os esforços do parto retornem ao seu estado anterior, a purificação. Além disso, crianças que passam 40 dias sem rir correm maior perigo e estão mais sujeitas a doenças. O mesmo número, 40 na religião, é significativo de expiação, penitência e vários grandes mistérios, desde que o Senhor, nos tempos do dilúvio, fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Os filhos de Israel permaneceram por 40 anos no deserto. A queda de Nínive foi adiada por 40 dias. Os santos santificaram esse mesmo número de dias com seus jejuns, pois Moisés, Elias e o Cristo jejuaram por 40 dias. O Cristo foi carregado no ventre da Virgem por 40 semanas. O Cristo permaneceu desde o seu nascimento por 40 dias em Belém, antes de ser apresentado ao templo. Ele pregou publicamente por 40 meses. Ele ficou escondido no sepulcro por 40 horas. Ele ascendeu ao céu 40 horas depois de sua ressurreição. Nossos teólogos garantem que tudo isso não foi feito sem algum mistério e alguma propriedade oculta neste número. O número 50 significa remissão de pecados e escravidão e liberdade, já que, de acordo com a lei em outros tempos, as dívidas eram remetidas aos 50 anos e cada um voltava à posse de seus bens. Este número nos dá a conhecer uma promessa solene de perdão e penitência para o ano do jubileu e para o salmo da penitência. A mesma lei e o Espírito Santo são declarados em número. Por 50 dias, depois que o povo de Israel saiu do Egito, a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai, e 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no Monte Sião, de onde vem que esse número é chamado de número da graça e atribuído ao Espírito Santo. Da mesma forma, o número 60 era sagrado entre os egípcios, pois que é típico do crocodilo, que põe 60 ovos em 60 dias e os incuba por tantos dias. Devemos acrescentar que ele vive tantos anos e que tem o mesmo número de dentes. Finalmente, ele descansa por tantos dias em seu covil, todos os anos sem comer. O número 70 também tem seus mistérios. Durante o cativeiro da Babilônia, o fogo do sacrifício foi preservado, outros tantos anos escondido sob a água. Jeremias havia previsto a futura destruição do templo em tantos anos. O cativeiro babilônico durou tantos anos. Havia também 70 palmeiras no lugar onde os filhos de Israel acamparam. Os pais desceram ao Egito com 70 pessoas. 70 reis, com as pontas de suas mãos e pés, cortaram a comida coletada debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Joás gerou 70 filhos. Havia 70 homens, todos filhos de Jeroboal. Nasceram 70 crianças. Havia 70 homens, todos filhos de Jeroboal. 70 pesos de prata foram dadas a Abimeleque. O próprio Abimeleque marcou 70 homens em uma pedra. Abidom tinha 70 filhos e sobrinhos que cavalgavam em 70 jumentos. Salomão tinha 70.000 homens carregando fardos. Os 70 filhos de Agabe, rei de Samaria, foram decapitados. O curso normal de nossa vida, de acordo com o salmista, é de 70 anos. Lameque foi julgado 70 vezes 7 vezes.
e os pecados são perdoados a um pecador 77 vezes. O número 72 é notável por passar por tantas outras línguas diferentes, muitos outros anciões na sinagoga, muitos outros intérpretes do Egito, Testamento e muitos outros discípulos notáveis de Cristo. E este número tem uma grande conformidade com o 12º. Assim, é que a matéria das coisas celestes, se cada signo é dividido em 6 partes, derivam 70 e 2 números quinários, presididos por tantos anjos e sobre o qual outros tantos nomes de deuses influenciam. E cada número quinário preside uma linguagem particular com tal eficiência que astrólogos e fisionomistas podem saber por aqui em que língua cada um nascerá. Há também muitas outras articulações manifestas no corpo humano que respondem a elas. Destas juntas, há 3 em cada dedo das mãos e dos pés, e que com 12 principais previamente contadas no número 12, perfazem o número 72. O número 100, no qual o Senhor colocou uma ovelha recém-encontrada e que também passa da direita para a esquerda, é considerado famoso tanto por ser composto de uma indução de dezenas, quanto por indicar perfeição completa. O número 1000 contém a perfeição de todos os tipos de números e é o cubo do número diário, que significa perfeição consumada e absoluta. Há também 2 números que Platão tornou muito famosos em sua República e que não foram desaprovados por Aristóteles em sua Política. Nesses números estão indicadas as grandes mudanças que ocorrem nas cidades, e esses números são o quadrado da 12ª e o cubo da mesma 12ª, ou seja, o 44º acima do centenário, e o número 728 acima do centenário, número 1000, que é um número fatal, ao qual quando qualquer cidade ou república atingir, uma vez que o cubo estiver completo, ele imediatamente declinará. Porém, nas praças está sujeito a mudanças, mas para melhor se for governado com uma disciplina sábia. Então, não seria devido ao destino, mas devido à imprudência em que poderia cair. No que diz respeito aos números em particular, isso é suficiente.